e estamos recebendo aqui no nosso estúdio as nossas convidadas dessa segunda-feira, a Daniela Lang e a Giovana da Silva. A Daniela é coordenadora da eleição para o Conselho Tutelar aqui de Brusque, que vai acontecer neste dia 1º de outubro. A Giovana da Silva é presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Vamos saber aqui como vai funcionar como funcionarão as regras para essa eleição, quem pode se candidatar, quem pode votar, enfim, como será a dinâmica desse processo eleitoral democrático para a escolha dos conselheiros que a partir do ano que vem assumirão a responsabilidade de fiscalizar, de serem chamados dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, eu vou começar a ouvir aqui a Daniela, né? Bom dia, Daniela, tudo bem? Bom dia, bom dia. Só pediria aqui, Daniela, que você aproximasse mais o teu microfone aqui, ó, que nem eu estou usando aqui, assim? Ó. Isso, vamos falar, tá bom? Tá ótimo. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Pois não, seu Dirley, o que o senhor precisa que eu lhe informe? Eu quero primeiro também, quero aqui cumprimentar a nossa outra convidada, Giovana da Silva. Seja bem-vinda, tudo bem, Giovana? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite aí para a gente poder esclarecer aí algumas dúvidas e colocar para toda a população como serão as eleições para nosso futuro Conselho Tutelar. Perfeito. Inicialmente, dentro dessa entrevista, eu quero saber qual é a tua responsabilidade, né, nesse processo eleitoral. Então, o CMDCA, ele elege uma comissão especial para o procedimento do processo de escolha. E nessa comissão, então, eu fui escolhida como coordenadora. Então, a minha função é coordenar desde o lançamento do edital, né, que ele é aprovado pelo CMDCA, até a posse dos candidatos, aqueles então eleitos, no dia 10 de janeiro. Certo. Então, a gente faz todo o processo eleitoral, né? Desde o edital, o recebimento das inscrições, os recursos, caso houverem, né? A distribuição das urnas junto ao cartório eleitoral e o TSE, a gente tem esse combinado para que nós consigamos as urnas eletrônicas, a apuração dos votos, todo o processo, desde o edital, do lançamento do edital até a posse dos candidatos, é de responsabilidade do CMDCA. E aí essa comissão especial, ela quem organiza, né? E a Giovana, como presidente do CMDCA, também está dentro desse processo todo, desde do edital até o final, a escolha dos candidatos, é isso? Sim, uma das atribuições do CMDCA é estar junto e, digamos, acompanhar todo esse processo, né? O CMDCA também sempre acompanha o Conselho Tutelar em todas as suas demandas. Eles participam das nossas reuniões, eles trazem as demandas eventuais que precisam ser resolvidas, e o CMDCA tem esse papel de acompanhar o Conselho Tutelar. E também de estar à frente da organização e realização da eleição para os conselhos tutelares. E eu, como presidente, acompanho todo o processo, né? Mas a Daniela é a nossa representante aí da OAB, então ela tem toda essa bagagem jurídica que é necessária nesse momento. Tivemos uma mudança, né, Daniela, em relação ao último processo, né? A forma de escolha, né, da votação. Enfim, gostaria que você começasse então a falar dessas alterações, até por conta de um projeto de lei de maneira urgente, né, que aconteceu na Câmara, que foi votado quando, Cláudio? Dia 30 ou 31 de maio. Foi semana passada, semana retrasada. Exato, quer dizer, umas 2 semanas atrás. Exato. Então, como é que foi esse projeto de lei? Vocês da comissão tomaram conhecimento disso e houve uma discussão com vocês, e como te pareceu essa aprovação? Então, o que acontece é que existe um órgão chamado CONANDA, né? É o Conselho Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o CONANDA, então, em dezembro, fez uma resolução. E nessa resolução alterou a forma de eleição. Porque a gente não fala de eleição, na verdade, a gente fala processo de escolha, né? E essas alterações, elas devem ser
devem ser admitidas pela legislação municipal para que a gente possa, então, estar de acordo com a legislação federal na votação. O que acontece? Existe aqui no nosso estado a ANVI, é uma associação dos municípios do Vale do Itajaí. Essa associação, nós participamos dessa associação, foi feito um estudo para ver como é que se ficaria a lei, como é que ficaria melhor a legislação para cada município aqui da nossa região. Então, o CMDCA, ele, junto com a ANVI, estudou um projeto de lei, apresentou ao município e aí então o gabinete apresentou à Câmara de Vereadores. Fizemos sim uma campanha junto aos vereadores para que a gente pudesse ter todas as nossos artigos de projeto de lei aprovados. Alguns não foram, né? Houveram algumas emendas, mas é uma lei que foi aprovada a toque de caixa, sim. Por que motivo? Como a resolução foi em dezembro e a gente precisava, por lei, publicar dia 3 de abril esse edital, então a gente teria que mobilizar todos os nossos legisladores para que a gente pudesse adaptar e adequar a legislação. Por isso, foi tudo muito rápido. E nossos vereadores apresentaram várias emendas, estudaram a lei, entenderam por bem a forma que seria mais adequada para o nosso município. Então, assim foi aprovado. Por essa é o motivo de urgência, né? Por que só em dezembro? Por que não fizeram antes, se era necessário? Porque eu penso, né, que agora está resolvido, a votação vai acontecer 1º de outubro, mas é algo muito sério que eu penso que era necessário uma abertura maior, uma discussão maior, aí fica tudo num afogadilho. Eu não posso te responder pelo CONANDA, né, de lei. Acontece que mas você não acha que pessoalmente tudo com mais prazo, com mais tempo, poderia ter sido melhor avaliado. Isso já deveria estar resolvido. As inscrições acontecem até quando? Até dia 3 de maio. Maio do ano passado já deveria ter essa situação resolvida, quer dizer, um ano antes. O CONANDA é um órgão, um conselho, e ele também deve ter as suas dificuldades, né? Então, por bem, resolveram que algumas alterações seriam necessárias. E assim, a gente tem que seguir o baile, né? Fizeram a aplicação aqui em Brusque. O que na tua avaliação poderia... Já passou, eu sei, mas até para se discutir para a próxima, né? Quando a gente... O que deixaram fora aí que vocês... Quando a gente fez o projeto, a gente tá acompanhando o Conselho Tutelar, a gente sempre acompanhou como CMDCA, eu tô há 8 anos, eu acredito no CMDCA, representando a OAB, né? E a gente sempre primorou pela qualificação dos conselheiros, né? A gente pensa na comunidade, no todo. Então, a gente gostaria que nessas eleições houvessem prova de avaliação do candidato, né? Porque na última eleição, não sei se vocês se recordam, o ensino era médio, né? O ensino médio era o exigido. E vieram mais de 70 inscritos, né? Foi uma demanda muito grande de inscritos. Ainda bem que tivemos uma eleição ótima e os melhores foram de fato eleitos, mas havia um candidato que a gente considerava que não eram aptos, né? Assim, não pela legislação, mas pelo teor técnico e conhecimento, né? A legislação, todos eles que foram inscritos... Qualificação. Foram inscritos, foram avaliados e foram para o processo de escolha, né? Então, agora a gente conseguiu, e eu achei que foi excelente, que a Câmara aprovou o ensino superior. Né? A gente parte do pressuposto de que essas pessoas estarão aptas a desempenhar esse cargo. O que não foi aprovado, que eu fiquei um pouco frustrada, mas já foi superado, a gente já conversou sobre isso, é a prova, né? Nós gostaríamos de aplicar prova antes da eleição, para que a gente pudesse averiguar o conhecimento desse candidato. Dos inscritos, né? Dos candidatos, que seria uma prova de caráter eliminatório, né? Mas, no mais... Né? O que foi alterado na Câmara foram as questões assim, de férias, gozo de sobreaviso, pagamento, foi mais a parte administrativa, de fato, do Conselho Tutelar, né? Então o CMDCA não pode se opor e nunca vai, porque a gente quer o bem-estar também do conselheiro, né? Sim. Mas, Edilei, me permita... À vontade, Cláudio, você está participando do programa. As duas, com relação ao que veio do CONANDA e essas alterações, principalmente no que diz respeito a requisitos para participar. Eu acho que uma que foi boa é essa questão do ensino superior, que aí separa muito da qualidade técnica, como você disse, para atuar numa situação que é difícil. Ser conselheiro tutelar, eu creio que não é fácil, mas o que me espanta, por exemplo,
é que o Dilei sabe, o pessoal sabe, nós tivemos a oportunidade de fazer parte da Câmara de Vereadores como vereador, eu no Rio Grande, mas em 2001 eu já havia mexido na lei do Conselho Tutelar de onde eu venho, lá no Rio Grande, onde na lei, no projeto, na emenda, eu coloquei como obrigatório o interessado a fazer parte de uma prova do ECA, e que a nota deveria ser no mínimo 7 de conhecimento do ECA. Para minha surpresa negativa, somente 5 passaram. E aí tiveram que alterar, porque aí não teria suplente, tem que ter suplente, senão não tem como fazer férias ou alguma coisa desse sentido, ser substituído. Mas essa questão de mudança em requisitos não precisa vir do CONANDA. Poderia já ter sido feito pela própria Câmara de Vereadores, né? Na resolução do CONANDA não está previsto essa prova, né? O CMDCA que sugeriu, por conhecer a realidade da nossa cidade e tentar prestar o melhor serviço possível à comunidade, né? A Câmara de Vereadores não reconheceu, não aceitou, e até entendo, porque a gente tem a seguinte situação: a gente tem que entender quem são os conselheiros tutelares. Qual é o objetivo? Por que o ECA trouxe o Conselho Tutelar? O Conselheiro Tutelar, ele é o representante da população. É o guardião da criança e do adolescente, é o primeiro ponto de apoio da criança. E ele tem o intuito, pela legislação federal, de ser o mais próximo do povo possível, para não trazer aquela diferença hierárquica. Não estou falando com o juiz, eu estou falando com o conselheiro, que eu escolhi, é do povo, ele vai me atender. Então a legislação, ela não tem o intuito de ter tecnicidade no conselheiro. A gente sabe que para desempenhar um bom papel, melhor seria o mais técnico e o melhor conhecedor da legislação, do ECA, né? Mas não é esse o propósito da lei. Então, nem a resolução do CONANDA trouxe essa exigência. Talvez seja nesse sentido que a Câmara de Vereadores não tenha aprovado. Eu imagino que sim. E com relação à avaliação psicológica também, eu acho que é importante isso justamente pelo trabalho que é realizado depois de ser eleito, até porque, querendo ou não, e até eu gostaria de opinião de vocês, o conselho, a eleição, vamos chamar assim, do conselheiro tutelar, parece-me que parecido como se fosse uma eleição para a Câmara de Vereadores. Há muito partido, há muito interesse de que conselheiros tutelares pertençam a essa entidade ou aquela entidade, ou a esse ou aquele órgão. Enfim, isso às vezes prejudicava a questão do conselheiro tutelar. E a mesma forma também que, com a campanha política, não pode muitas coisas o candidato fazer, né? Exato. Eu acho que a situação da política envolvida ao processo de escolha, nós tivemos um ganho agora nessa eleição, pelo fato do voto uninominal, né? Na última eleição, cada eleitor votaria em 5 pessoas. Isso é proibido fazer chapa, né? A gente não pode, nunca pôde, né? Porém, acontecia. Nós recebíamos denúncias, nós investigávamos, tiveram candidatos que tiveram punições, tiveram que tirar a campanha durante um certo período, né? Agora, eu tenho fé e quero crer, né, que só serão eleitos os melhores, porque se eu saio da minha casa num domingo à tarde para votar, eu vou votar em uma pessoa, naquela que eu acredito que seja boa. Eu não vou votar em um que eu acredito que seja eficaz e trazer mais 4 agregados, né? Então, o voto no nominal, que foi sim essa trazida pela resolução do CONANDA, ele vai trazer o afastamento um pouquinho assim desse caráter que o senhor trouxe de política, né? Claro, todo mundo vai fazer campanha, é permitido, tem uma série de regras. A gente agora na comissão, no CMDCA, vai trazer a resolução para, quando for apresentada aos candidatos, a resolução de como é que se dá a campanha, o que pode, o que não pode fazer. Mas de fato, o voto uninominal veio trazer um benefício, assim, um acréscimo na escolha que eu achei bastante significativa. Ô, Giovana, depois a gente pode até entrar como será o processo de inscrição, quais são as qualificações, enfim, ali mas eu acho que tem gente às vezes que não faz ideia do que é o conselho tutelar. Gente de fora que olha, porque o salário, vamos falar bem francamente aqui, o salário que hoje um conselheiro ganha em Brusque
é um salário interessante. No edital saiu publicado R$5.600 É um ótimo salário. É um ótimo salário. Hoje se considerando Brasil Sim. né? E eu penso Bruto, até que né? Bruto. Eu penso até que essa coisa de você exigir o curso superior é fantástico, isso aí é bacana mesmo, embora isso só não seja o suficiente, a gente sabe, né? Então eu queria entender agora como é que depois de feito esse processo, depois de feito essa escolha, né? Como é que é a fiscalização da comissão, né, do conselho, perdão, da atuação desse conselheiro? Como é porque quem está fora nos ouvindo agora pode pensar que não há nenhuma fiscalização, não há ninguém orientando, nem como é que funciona essa fiscalização? Porque o conselho tutelar ele acaba sendo subordinado ao conselho municipal, ao CMDCA, né? sim. Ele é subordinado ao conselho, certo? Sim, o CMDCA funciona como um órgão fiscalizador, mas ele é deliberativo também ou não? Sim. Eu estou há pouco tempo como presidente, mas já participo do CMDCA há uns 4 anos. Eu não gosto muito desse fiscalizador, né? Eu acredito mais que é um parceiro. E então o conselheiro pós-eleito, são 5 conselheiros, eles formam um colegiado e eles vão atuar junto à comunidade. E o CMDCA vai fazer uma parceria. Então, como eu falei há pouco, eles são convidados sempre a estarem nas nossas reuniões ordinárias, eles trazem as demandas, eles vão dizer, olha, eles sempre nos apresentam um relatório de todas as atividades. Perante aquele relatório, a gente pode observar onde tem mais demanda, em qual região da cidade tem mais problemas, como que a gente pode atuar para solucionar esses problemas, ou quais ações a gente pode fazer para que aquelas ocorrências não aconteçam mais. E também levar essas demandas para o município, para a educação, para as outras áreas do município que possam nos auxiliar para que essas demandas sejam melhoradas. Essas reuniões acontecem mensalmente, depois do escolhido o conselheiro ou os conselheiros, eles fazem reuniões mensalmente? Como é que é essa dinâmica? O conselho tutelar tem a sua dinâmica, né? Ele é um órgão independente, sim. É subordinado, digamos assim, ao CMDCA. Eles têm a dinâmica deles. O CMDCA, que é o Conselho Municipal, tem reuniões ordinárias, mensais e eventualmente extraordinárias. Nas reuniões ordinárias sempre é convidado um conselho tutelar. Na maioria das vezes estão um conselheiro tutelar. Porque tem um que às vezes eles responde, né, pelos demais, não tem? Sempre é escolhido. O colegiado é do conselho tutelar, certo, né? Então eles se reúnem semanalmente para decidir as questões ali, mas o colegiado que tu fala que eles são, não existe mais o presidente do conselho tutelar, né? Antigamente existia. Tinha uma vez o presidente do conselho. Exato, agora não, agora eles trabalham em colegiado, né? Colegiado. Então, o colegiado eles vão levar eles vão levar todas as demandas de atendimento e vão decidir juntos, né? Porque a gente não quer que nenhum conselheiro tome uma atitude individualmente, porque é de muita responsabilidade, né? Quando a gente fala de criança que é atendida pelo conselho tutelar, são sempre crianças que estão sofrendo algum abuso, né? De seu direito. Então sempre são crianças vulneráveis, não são crianças que estão lá só passando para visitar. Então é uma demanda muito pesada emocionalmente, também pro conselheiro atuar individualmente, né? Eu vou fazer um intervalo, 8h27, se me permite aí a Daniela e também a Giovana, e depois a gente retorna para outra parte da entrevista. 8h31, estamos entrevistando aqui, para você que ligou o rádio agora, para você que entrou nessa transmissão agora, estamos conversando sobre a eleição de conselheiro tutelar. São 5 vagas aqui para a cidade de Brusque, que vai acontecer dia 1º de outubro. Já se encontra definido aí o edital de inscrição, né? Que, aliás, encontra esse edital onde? O edital no site do município, na aba do CMDCA, né? A aba dos conselhos. Aí procura em CMDCA, vai estar lá disposto o edital. E também no Diário Oficial dos Municípios, né? Que a gente chama DOM. Ele também está disponibilizado o edital. A eleição é dia 1º de outubro. 1º de outubro.
As inscrições, elas acontecem até dia 3 de maio. Meu Deus. É um mês de prazo para inscrição. Sim, rápido, é mais rápido. Mas tinha um mês. Mas eu, sei lá, em outubro, cara, eleição em outubro. Mas o processo é muito grande, né, Dirley? A gente tem que ter prazo para a comunidade fazer impugnações, a gente tem que ter prazo para recursos, a gente tem que ter prazo para reunir a plenária do CMDCA, caso tenha alguma contradição para ser discutida, né? Depois tem prazo para que eles façam campanha, né? Então, é bastante trabalho. Então tá. Mas eu acho quem olha de fora, eu pensa que tô olhando de fora, pode parecer, sim, né? Mas agora assim, né? O nosso cronograma é bastante com a tua fala apertadinho. Pois não, uma realidade, né, de lei que a gente vive, até a gente falava isso fora do ar, e é importante também, acredito eu, tornar pública, que até esse exato momento diz que não tem nenhuma inscrição. Devido a necessidade de se ter ensino superior e talvez devido ao ganho, ao salário ser incompatível de repente com o ensino superior, porque uns acham que é pouco, outros acham que é demais, mas preocupa essa questão de não ter ainda nenhum inscrito. A nossa intenção é que tenhamos o maior número possível de inscritos. O CMDCA tem essa função, né? Então até peço para que os nossos ouvintes façam inscrição até quinta-feira, que foi o último dia de expediente. Nós não havíamos recebido ainda inscrições, né? Eu não sei qual é o motivo, talvez é porque era semana de Páscoa, talvez é porque ainda estão juntando documentação, falta divulgação, né? Tá faltando a gente, as mídias sociais da prefeitura estão fazendo divulgação e a gente está sendo recebido muito bem por vocês nas rádios do município, e a gente vai fazer esse papel com bastante intensidade até o final das inscrições, né? Gostaríamos que tivessem muitos inscritos para que o povo possa escolher o melhor candidato. Temos até o dia 3 de maio, então, até porque são 10, né? No mínimo 10. No mínimo 10. Hoje, né, com a lei, a lei também trouxe isso, né? A legislação anterior eram 5 titulares e 5 suplentes. Agora, então, terão 5 titulares e todos os outros suplentes. Perfeito. Isso é excelente. A gente está vivendo hoje no CMDCA uma situação que a gente está com um conselheiro afastado por motivo de doença e os nossos suplentes não quiseram assumir. Porque é pouco tempo, né? São só 30, 60 dias, às alguma coisa assim. Já está em outra atividade. Então agora todos os demais candidatos serão suplentes. E quando não consegue fazer com que o suplente assuma, como é que faz? A gente vai ter, inclusive, hoje uma reunião no CMDCA para discutir isso. A gente vai ter que fazer uma eleição indireta. Vai ser publicado um edital para suprir essa carência, né? E aí é a título de eleição indireta só para essa vacância. Tá vendo, Damota? Esse é o fato novo aí, Damota. Esse é o fato novo. É um fato novo. Aí o conselho elege indiretamente. Exato. Não, eu entendo. É o seguinte, eu acho que esse é o fato novo que tem que ser registrado aqui. Como temos dentro do conselheiro que é afastado por conta de algum problema médico. Sim. Que é coisa natural. Sim. Esse conselheiro se afasta e é chamado o suplente. O suplente diz que não quer assumir. Porque foi dito aqui, eu fiz essa observação, às vezes o cara que já está, a pessoa que está de suplente já conseguiu um outro emprego, ela não vai deixar o emprego dela para assumir. O que está fazendo agora o conselho? Tem que fazer uma eleição indireta para poder ocupar essa vacância deixada por um conselheiro, que é uma situação, me parece, em Brusque, Daniela, é inédita, né? Eu não lembro. Eu não presenciei. Agora sim, aconteceu agora, né? A gente tá com um conselheiro afastado por motivo de doença e não temos suplente. Que são os suplentes. A gente chamou. Renunciaram. Chamamos todos eles. Por isso que foi mudado, como foi dito aqui pela Daniela, foi mudado como é que a gente chama? O regimento, é isso? Não, foi a lei, né? Foi a lei que trouxe mudada, isso. Foi mudada a lei para que no próximo colegiado de conselheiros, se um deles ou dois se afastarem, todos os demais que participaram da escolha
serão automaticamente suplentes. E os suplentes também têm que se qualificar, têm que fazer o curso de capacitação, que o CMDCA promove. A gente não promove, né? A gente só... Não somos nós quem formalizamos o curso, mas disponibilizamos né? As inscrições e essa eleição indireta vai ser quando? A gente hoje vai se reunir e a gente pretende que nessa semana seja publicado o edital. Né? Porque a gente também não adianta ficar um processo moroso, porque o nosso conselheiro retorna às atividades e aí vai ser em vão o edital, né? Então a gente tem muito pouco tempo para então resolver essa situação. A eleição é feita daí pelo conselho, né? E quantas e quais entidades fazem parte do conselho? Hoje, o CMDCA é composto por 12 cadeiras, que a gente chama, né? Então, são 6 governamentais, 6 não governamentais. Cada cadeira tem um titular e um suplente, né? E esse colegiado que, então, fará essa escolha. Mas, como disse a Daniela, é uma situação nova, inusitada, né? Estamos aí, ela está estudando e vamos hoje nos reunir com todo esse colegiado para a gente estudar essa situação, mas sanar da melhor forma possível e o mais rápido possível também. Isso aí teria que levar ao Ministério Público também? Sim, o Ministério Público que está nos orientando também nesse sentido. Não pode ficar sem. Não pode ficar sem. A gente é a primeira... O conselheiro tutelar, né, trouxe essa situação para o CMDCA, por isso que eu digo para vocês, a Giovana falou, o CMDCA está para dar apoio, né, para resolver as questões. O conselheiro nos procurou e disse, olha, tem um afastamento, precisamos superar essa dinâmica. Falamos com o Ministério Público, a doutora Fernanda muito prontamente já nos atendeu, e então ela disse, não, o município de Brusque, não foi ela quem disse, eu estou falando agora, eu acredito que nós já temos condição, inclusive, de ter um segundo conselho tutelar, né? A cada 100 mil habitantes pode ser feito um novo conselho. E aí, com a demanda em Brusque... Você fala em 2 colegiados. Dois conselhos tutelares distintos. 10. Mas aí são 2 órgãos distintos, né? Sim. Então, seria o ideal para o nosso município, né? Nós temos 140 mil habitantes, eu acredito, né? Para 5 pessoas atenderem essas demandas. Então, o Conselho Tutelar está com uma demanda bem grande e também por isso não podemos deixar desfalcado nesse momento, aí a doutora Fernanda nos disse, não podemos trabalhar com 4 conselheiros, tem que resolver. São 4, né? Um foi afastado, tá, né? Mas é 5. São 5. Sim. Mas não pode ficar só 4. A demanda é muito grande, né? Então, teve essa situação, chamamos os suplentes e a gente foi seguindo as orientações da legislação e do Ministério Público, até que a gente chegou à conclusão de que, de fato, precisaremos dessa eleição indireta. Que os candidatos vão ter que cumprir os mesmos requisitos da eleição, essa que a gente está divulgando pro próxima gestão, né? Pro próximo ano. Mas a dinâmica da escolha é diferente. O candidato, a escolha no Conselho Tutelar, ele tem que ter dedicação exclusiva? Sim, são 40 horas. Ele não pode ter uma outra atividade ou pode? São 40 horas semanais, né? São 40 horas semanais. Não é que ele não possa, mas o período de trabalho não pode colidir assim, né? Então a gente tem 40 horas semanais mais o sobreaviso, né? O Conselho Tutelar não para. Sim, então é impossível que tenha uma outra atividade o conselheiro, né? Com certeza. De dedicação, né? É por isso que a gente tem que esclarecer isso, que alguém pode estar pensando, bom, vou me candidatar, né? Eu posso fazer desculpa a palavra, né? Não, mas pode alguém pensar, vou fazer do conselho um bico. Sim. Né? É uma coisa que alguém pode pensar. Mas eu sinto muito que vai se frustrar muito, porque é extenuante o serviço do conselho tutelar. Eu sei como é que é. Eu tenho um exemplo na família de alguém que está no conselho e eu sei perfeitamente como é que é essa situação. As pessoas não fazem ideia. Lógico que é possível trabalhar com tranquilidade, enfim, cada pessoa é uma pessoa, né, agora é algo que precisa de dedicação. A gente é muito amigo aqui do Paulo Conze, lembro do tempo do Paulo como conselheiro, as histórias que ele contava pra gente, assim, né? E, enfim, então são situações assim que é preciso muito suporte, né? Começa pelo próprio... como a Daniela colocou, né? As demandas que vêm pro Conselho Tutelar não são demandas fáceis, porque sempre
é uma denúncia, é uma situação de violação, de vulnerabilidade, de abandono, sempre há algo de conflito, né? Exatamente. Então, realmente o conselheiro, ou vamos falar aqui, as pessoas que estão pensando em se candidatar, sim, queremos ter muitos candidatos, mas a pessoa precisa ter consciência de que será um trabalho muito importante, mas por vezes extenuante, por vezes muito cansativo também. Mas também tem a sua gratificação, porque essa pessoa vai estar prestando um trabalho, um serviço muito importante para a sociedade. O conselheiro tutelar, ele tem número X de reeleições ou pode... Agora é livre, né? Livre. Agora, participando do processo de escolha, não existe a recondução automática, né? Mas participando do processo de escolha, ela é livre. Antes era uma só? Na última eleição já tinha sido liberado. Liberado. Então, quantas vezes quiser colocar o nome à disposição, pode fazer. Pode, sim. Falávamos antes também no intervalo com relação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como é que vocês do Conselho recebem da comunidade a aceitação para a repassada desse fundo, desse valor financeiro que para vocês é muito importante, né? Do FIA. Isso. Estamos falando, sim. Então, outra atribuição do CMDCA é administrar o FIA, que é o Fundo da Infância e do Adolescente, que esses recursos são aqueles recursos que são repassados pelas pessoas quando dá a declaração do imposto de renda. Então, quando a pessoa ou as empresas declaram um imposto de renda, uma porcentagem pode ser destinada a este fundo. E é muito importante a gente colocar aqui que esse recurso fica no município. Então, temos lá o fundo, as organizações, as entidades apresentam projetos ao CMDCA. Esses projetos são minuciosamente analisados por comissões dentro do nosso conselho, e então a gente destina a verba para essas entidades colocarem os projetos em execução. Também o CMDCA fiscaliza os projetos, as contas posteriores. Todo o processo da execução do projeto é fiscalizado pelo CMDCA, e esses recursos ficam aqui no nosso município, nas entidades que prestam esses serviços às nossas crianças aqui em Brusque. A comunidade pode, enquanto entidades, levar projetos ao Conselho? As entidades que apresentam os projetos têm que estar inscritas no CMDCA. Então, a entidade pode procurar ali o processo de inscrição, tem que apresentar uma série de documentos, que também faz parte temos uma comissão que analisa esses documentos. Daí a entidade, sendo inscrita, ela pode participar, pode apresentar os projetos quando o edital é lançado, né? Temos um edital todo ano com lançamento para os projetos serem apresentados. Importante também desvincular o conselheiro tutelar em termos de subsídio, que não faz parte do conselho, sim da prefeitura, né? A gente tem o conselho tutelar, o órgão, os conselheiros são pagos pela administração pública. O dinheiro do FIA, né, que é aqui falando em FIA, eu gostaria até de pedir um espaço em uma outra oportunidade. Agora, nos próximos dias, a prefeitura estará assinando os termos de colaboração com as entidades que serão prestigiadas com esse último edital que publicamos, né? Vai ser disponibilizado, se eu não me engano, 500 mil reais ou 475 mil reais, né, para as entidades. O que a gente tem hoje? Pouca divulgação, sim, né? Sim. Então, a comunidade não sabe quem é que vai receber esse dinheiro, não sabe, só aquelas pessoas envolvidas com as entidades, né? Se todo mundo escutar quem é que vai receber, qual projeto vai desenvolver, talvez tenhamos outras entidades, sim, que tenham interesse de se inscrever no CMDCA, o que é muito importante, porque a gente vai saber da política pública, da política social, de como é que a sociedade está desenvolvendo essa situação, né? E também os empresários, eu digo os empresários, mas as pessoas físicas também poderiam, né? Mas os empresários, vendo que o dinheiro está destinado à nossa comunidade, beneficiando essas crianças que muitas vezes precisam dessa entidade para passar o contraturno, né? Elas disponibilizariam mais atenção na sua declaração para fazer a doação. Nós temos hoje aqui em Brusque uma arrecadação muito pequena,
né? Em comparação com cidades de menor porte. Você faz ideia hoje quanto estamos arrecadando hoje? Eu acredito que a gente até teve a prestação de contas há pouco tempo, mas é em torno de 500 mil de arrecadação. Sim. Né? Nós temos o município de Gaspar, eu não quero mentir, mas passa de 1 milhão. Né? Então a gente tem uma disparidade grande, muito grande. E eu acredito que se a gente puder disponibilizar à sociedade aonde esse dinheiro está indo, né? Porque talvez os contabilistas não têm interesse de fazer, porque não é tão simples de fazer essa declaração diferenciada. Outros, né? Não só, sei lá, acham que o dinheiro vai para o governo, acham que vai alimentar algum partido político. Tem essa cultura desvirtuada do FIA, né? E eu acho importante a gente divulgar, então, para o povo ver de fato, o dinheiro do FIA, do minha declaração de imposto de renda, está sendo aplicado naquela entidade que está fazendo um excelente papel, né, nessa cidade. Muito bem. Algo mais? Não, só importante essa colocação, até porque o esclarecimento ele é sempre importante, né? Sempre é bom. Daniela, muito obrigado e esperamos revê-la aqui para falar sobre esse... eu quero estar aqui muitas vezes, né? Precisamos, nesse processo de escolha, ainda apresentar os candidatos, depois disponibilizar as urnas onde serão disponibilizadas. A sociedade tem que sempre estão atentas à tua fala, e o conselho vai pedir ajuda. Certamente. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigada aí a disponibilidade de vocês. Então, fica aqui o nosso recado e o nosso pedido para que todas as pessoas que tenham interesse em estarem concorrendo a esta vaga de conselho tutelar, que apresentem as suas inscrições lá na prefeitura, deixar o envelope, como está pedindo o edital, deixar o envelope lá na Secretaria dos Conselhos, na Prefeitura Municipal.